Todos nós já ouvimos falar sobre mono, estéreo e surround, mas o que esses termos significam? Para discutir esse assunto, vamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou em 1877, quando Thomas Edison inventou o fonógrafo cilíndrico. Esse equipamento captava as vibrações do ar através de um tipo de corneta. Essa corneta era conectada a uma agulha que reproduzia as vibrações captadas e gravava tudo arranhando uma folha metálica enrolada em um tubo giratório, como se fosse uma impressora. Essas ranhuras ou sulcos eram a gravação em si. Para a gravação ser reproduzida, era só colocar a agulha no início do sulco ou ranhura e girar o tubo. A agulha vibrava com esses sulcos e transmitia essa vibração para a corneta. A corneta, então, reproduzia o som. Um problema comum em todo esse processo era conhecido como ruído de superfície, causado pelo contato entre a agulha e o disco de vinil, por exemplo. Todo esse processo foi responsável pelo início da tecnologia de gravação e reprodução. Inicialmente, o sinal gravado era mono, só um canal. A ideia de se ter noção de espaço, profundidade e posicionamento levou o engenheiro eletrônico Alan Blumlein a usar 2 canais gravados simultaneamente em vez de um. Blumlein apresentou um pedido de patente para essa tecnologia em 1931. Essa técnica, chamada de Blumlein Pair ou XY, usa 2 microfones iguais colocados próximos e a cerca de 90 graus um do outro, um mirando o lado esquerdo e outro mirando o lado direito, imitando a maneira que nossos ouvidos captam o som. Esse ângulo nos dá noção de espaço e cria a imagem estéreo, mas para esse fim a reprodução tem que usar 2 monitores, um posicionado do lado esquerdo do ouvinte e o outro do lado direito, sendo que a gravação do microfone mirando o lado esquerdo deve ser reproduzido pelo monitor do lado esquerdo e o microfone mirando o lado direito reproduzido pelo monitor do lado direito. Atualmente se usa o pan ou panorama de uma mesa de som para direcionar os canais. A sensação de espaço, localização e profundidade se dá por causa da diferença do som gravado pelos 2 microfones. Como o som gravado pelo microfone mirando o lado esquerdo não é igual ao lado direito, criamos essa diferença que é chamada de imagem estéreo. Ou seja, a diferença entre os sinais gravados em 2 canais determina se a gravação é mono ou estéreo. Se os sinais forem diferentes, a gravação é estéreo. E se os sinais são idênticos, a gravação é mono. Vou dar alguns exemplos. Se você gravar somente um canal e simplesmente duplicá-lo direcionando o canal para o lado esquerdo e sua cópia para o lado direito, não fará sua gravação estéreo, porque não existe diferença entre eles. Se você gravar os 2 canais como foi descrito, mas se esquecer de abrir o pan, direcionar o canal esquerdo para o monitor esquerdo e o direito para o monitor direito, a gravação é estéreo, porém a reprodução se torna mono, porque a diferença é eliminada quando o pan fica centralizado, ou seja, o mesmo som chega aos monitores. Se você gravar tudo como foi descrito, direcionando corretamente os canais, mas reproduzir em um sistema de som que só usa um monitor ou falante, como alguns celulares antigos, sua gravação é estéreo, mas você ouve uma reprodução mono, porque nesse caso, normalmente, os sinais esquerdo e direito são somados para serem reproduzidos, eliminando assim a diferença. Outra técnica de gravação estéreo, conhecida como MS Mid-Sides, ou centro e laterais, utiliza 2 microfones, sendo um direcional e outro figura em 8. O microfone direcional é direcionado para a fonte sonora e capta o mid ou centro, e o figura em 8, que fica bem próximo ao central, mas posicionado lateralmente, capta os sides ou laterais. Nesse caso, é necessário utilizar 3 pistas para se reproduzir corretamente o estéreo. O áudio do microfone mid fica com pan centralizado, e o áudio do microfone sides é duplicado e tem seus pans abertos para lados opostos. Então, em um desses canais abertos, a polaridade é invertida. Uma característica dessa técnica é que a reprodução mono cancela as laterais, mas tem o centro intacto. Outro tipo de sistema de gravação e reprodução é o multipista, conhecido como surround. Ele vai além da sensação de posicionamento e espaço do estéreo, emergindo o ouvinte no áudio. Isso é alcançado através de 3 ou mais canais de gravação e reprodução. O sistema mais comum era o chamado 5.1, que utilizava 5 monitores e um subwoofer. 2 monitores são colocados na posição estéreo, um na posição frontal ao ouvinte, 2 atrás e um subwoofer. Esse sistema não era muito prático, por causa da necessidade de tantos monitores que o ouvinte comum teria que comprar e configurar. Apesar disso, muitas gravações ao vivo são feitas em 5.1, para se dar a sensação de que o espectador está assistindo o show ao vivo. Além disso, o cinema e os games usam muito essa tecnologia, às vezes até aumentando o número de canais, 2 laterais ou mais. Hoje em dia, o Dolby Atmos utiliza monitores no teto para passar a noção de altura. Depois da invenção do fonógrafo
fonógrafo cilíndrico, a tecnologia evoluiu para a gravação em discos planos, o vinil, e fitas magnéticas de rolo com gravadores como Ampex, Studer, Otari, Tascam e o cassete. Depois passou-se aos formatos digitais como fitas DAT, ADAT, DA88, Sony Dash, discos rígidos, o HD com o uso de computador e placa de som para gravar e reproduzir, o Otari Radar e alguns gravadores multipistas digitais. E, finalmente, o disco em estado sólido ou SSD. As gravações feitas em fita de rolo não conseguiam captar muito bem abaixo de 30 Hz e acima de 16 kHz aproximadamente. Além disso, o acetato ou master para vinil oferece algumas limitações que não existem no áudio digital. Sons com imagem estéreo muito abertos, automação muito rápida de pan ou sons graves estéreo são um problema, pois podem fazer a agulha pular e inutilizar o master. Quando se fazia a transferência da fita com a mixagem para o acetato, o controle de altas frequências como S's e pratos de bateria era essencial, pois isso podia resultar em saturação ou distorção. A mixagem tinha que ser muito bem executada para se conseguir transferir para o acetato. Senão, o engenheiro de masterização tinha que fazer alterações radicais para se certificar que o disco tocaria sem problemas. Por esses motivos, não se ouvia muito excesso de subgrave, agudo, problemas com polaridade e phase shift como hoje em dia. O sistema de gravação e reprodução de áudio digital é muito mais flexível e acessível que os sistemas analógicos. Porém, também permite que muitas mixagens de baixa qualidade cheguem aos ouvidos dos ouvintes. Apesar da evolução tecnológica, sempre foi necessário um modo de capturar e armazenar as gravações. No início, a gravação e reprodução era mono. Orquestras e bandas inteiras eram gravadas somente com um microfone diretamente para uma pista. Não era possível ter separação de elementos em pistas individuais, e todos tinham que cantar e tocar simultaneamente. Se alguém cometesse um erro, era necessário gravar tudo novamente. Com a popularização do estéreo, a tecnologia evoluiu para a gravação multipista em fita. Com esse recurso, foi possível capturar elementos em pistas individuais, além de iniciar o famoso overdub, que era gravar um instrumento novo em uma pista livre, eliminando assim a necessidade dos músicos tocarem simultaneamente. A mesa de som é usada para controlar volume, mute, pan e o processamento dos canais vindos do gravador multipista. Basicamente, ela é a ferramenta que mixa, mistura ou soma os sons, e onde se escolhe o formato, mono, estéreo ou surround, que vai chegar ao ouvinte. Existem ferramentas para transformar um formato em outro, estéreo em surround, por exemplo, mas o ideal é que essa escolha seja feita durante a mixagem, para evitar processos desnecessários que podem deteriorar a qualidade do áudio.